Terapia gênica, você sabe o que isso significa? Você já pensou que um vírus pode ser utilizado em benefício da medicina? Sobre esses assuntos que a gente vai conversar agora com Bartim Bonamino, que é biomédico, é pesquisador do Instituto Nacional do Câncer e doutor em ciências pela UFRJ. Bartim, obrigado pela presença aqui. Então, primeira coisa, explica pra gente o que é terapia gênica. Pois é, a terapia gênica foi imaginada como uma estratégia para você repor a função de um gene que não esteja funcionando, né, que não funcione corretamente. Então esse foi o conceito original, que evoluiu muito nos últimos anos, né? Hoje em dia, boa parte das terapias gênicas que são feitas não só visam levar uma versão correta do gene que não está funcionando, mas também dar a células, determinadas células do corpo, um gene que dê uma função nova, que não existia antes. Mas como é que é feito essa, quer dizer, como é que você conserta um gene dentro de uma célula? A primeira coisa, tem que identificar o gene, né, que não está corretamente, funcionando corretamente. Esse foi um desafio durante muitos anos, mais recentemente ficou mais claro, mais fácil fazer essa identificação. Então, uma vez identificado esse gene, o que se faz é exatamente isolar esse gene, né, em laboratório e agora conseguir um vetor, que a gente chama um carreador, para levar esse gene para dentro da célula. Então esse procedimento é o que a gente define como a terapia gênica, né, usar um gene de maneira terapêutica para dar uma função, né, para a célula, uma função que ela não tinha e deveria ter, ou uma função nova que a gente quer atribuir a essa célula. Esse carreador é como se fosse um cavalo de Troia levando algum tipo de informação, no caso um gene correto, para o interior de uma célula. E quem funciona como um cavalo de Troia, como um carreador desse processo? A ideia é exatamente essa, né? Usar um cavalo de Troia, um carreador. Os carreadores mais eficientes que a gente conhece na natureza são os vírus, que normalmente fazem isso como maneira de propagar o material genético deles mesmos, né? Inserir nas células para se replicar e fazer as suas funções. E, na verdade, o que se faz é usar essa estrutura, essa característica natural do vírus e mudar essa característica natural, fazendo com que agora ele não possa mais gerar uma infecção, mas ele continue ainda sendo capaz de levar o gene para a célula, né? Então, os vírus são a ferramenta mais eficiente, mas existem ferramentas outras que não usam vírus. Por exemplo, você pode botar o próprio gene diretamente dentro da célula por mecanismos diferentes. Você pode dar um choque na célula e ela agora abre um poro naquela, né, no envoltório dela e o gene entra, ou você pode usar substâncias químicas que levem o gene até dentro da célula. Mas os mais eficientes, sem dúvida, hoje em dia ainda são os vírus, que no momento que a gente usa eles com essa finalidade, a gente deixa de chamá-los de vírus, porque eles não são capazes mais de fazer uma infecção, mas a gente chama eles agora de vetores virais, porque eles carregam, né, levam o gene, mas não causam doença. Quer dizer, existem alvos para a utilização de terapia gênica em humanos. Quer dizer, há ensaios clínicos utilizando terapia gênica para tratar doenças, pelo menos para ver a eficácia desse tipo de estratégia para tentar curar algumas doenças? Há ensaios clínicos. Há bastante, na verdade, os primeiros ensaios datam do início dos anos 80, com sucesso muito limitado, e ao longo dessas últimas 3 décadas se aprendeu muito como manipular esses vírus e como fazer essa entrega do gene corretamente de maneira muito eficiente. Então, nos últimos 10 anos, a gente está experimentando um boom de tratamentos e a lista de doenças que a gente tem, que já são tratadas com terapia gênica de maneira experimental e com resultados muito promissores, vai crescendo exponencialmente, né? A ponto que a agência europeia, no ano passado, aprovou a primeira terapia, o primeiro produto comercial, que é um vírus para terapia gênica, para tratamento, como um produto que possa ser comercializado e vendido como se fosse uma droga. E era para tratamento de quê, especificamente, no caso? É para tratamento de uma deficiência de uma enzima que degrada lipídios. Então, os pacientes têm uma limitação realmente de degradação de gordura quando comem, né? E aí, com esse tratamento, essa limitação deixa de acontecer porque você passa a ter o gene funcionando corretamente. E no caso do câncer, você também tem estratégia de terapia gênica visando tentar eliminar alguns tipos de tumores, né? Como é que isso está? Qual é o estado da arte dessa área? Tem coisas muito interessantes acontecendo. Basicamente, você tem 2 vertentes, 2 correntes. Uma é usar esses vírus ou esses vetores para matar diretamente o tumor. Então, tem alguns ensaios. Na verdade, essa estratégia foi a primeira estratégia aprovada comercialmente no mundo. Foi na China, na metade dos anos 2000.
E tem uma outra estratégia muito forte que está aparecendo recentemente com os dados muito interessantes, que é usar o próprio sistema imunológico para atacar o tumor. Então, na verdade, agora o gene que se dá às células não é um gene para repor uma função que não está funcionando, senão um gene que dá um ganho de função. E esse ganho de função é fazer com que essas células do sistema imunológico reconheçam efetivamente o tumor e eliminem o tumor. Quer dizer, então a alteração gênica é feita no sistema imunológico que passa então a reconhecer o tumor de uma forma mais eficaz. Exatamente. Você pega células do próprio paciente, né, células do sangue, recolhe, coloca esse gene novo nessas células e devolve para o paciente. E essas células agora, com esse gene novo, são capazes de reconhecer e eliminar o tumor de uma maneira que elas não eram capazes antes da terapia gênica. Então, é uma vertente nova que tem os primeiros ensaios clínicos com resultados muito impactantes que saíram há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, no fim dos anos 2010 e sem dúvida é uma corrente que vai crescer muito como terapia contra tumores, né? No Brasil, quer dizer, como é que está a área de terapia gênica no Brasil? O que está acontecendo? O que já aconteceu nos últimos anos? No Brasil a gente tem uma rede de terapia gênica que foi montada no meio dos anos 2000, 2004, 2005. Ela atua exatamente integrando os diversos grupos, né, um grupo ajudando o outro, e cada grupo tem suas interações também com grupos estrangeiros. E como fruto dessa rede, teve o primeiro ensaio clínico feito aqui no Brasil, um grupo lá do Rio Grande do Sul, onde foram injetados genes no coração para tentar aumentar a irrigação cardíaca em pacientes com deficiência, né? Mas é uma área que, sem dúvida, tem muito potencial para crescer ainda aqui no país. Quer dizer, você é um pesquisador do INCA, o que você faz exatamente? Qual é o tipo de trabalho que você faz? Obviamente é com terapia gênica, mas exatamente você tem como descrever para a gente rapidamente qual é a tua pergunta experimental? O nosso grupo se dedica a estudar como o sistema imunológico realmente consegue reconhecer e atacar o tumor, né? Então, justamente por ser esse o objeto do estudo da gente, a gente também tem feito essas mesmas manipulações, usando esse gene que dá essa função ao sistema imunológico para conseguir reconhecer e atacar o tumor de maneira mais eficiente. A gente ainda está no estágio de testar isso em laboratório e em modelos animais, né? Mas a ideia é a gente, sem dúvida, acompanhar esse progresso que está acontecendo para tentar levar isso aos pacientes, né? É comum aqui no programa a gente sempre perguntar para o entrevistado o que faz ele dizer no dia a dia dele, uau. Quando você pensa na tua profissão, no teu dia a dia, o que te fez recentemente dizer uau? Bom, por sorte, a profissão da gente faz a gente dizer uau com uma certa frequência, né? Então, eu acho que 2 coisas basicamente fazem dizer uau. Uma é quando a gente vê um trabalho científico muito bem feito, muito bonito, que der uma explicação sobre algum fenômeno importante. E a outra, sem dúvida, para o grupo da gente especialmente, é quando a gente vê um tratamento acontecendo e mudando a vida dos pacientes, né? Então, nesse contexto, a gente tem visto esses resultados acontecendo de maneira muito bonita, né? Você é um cara, quer dizer, que biomédico, formado pela FRJ, acho que era legal também você compartilhar com o internauta a tua história de vida e contar um pouquinho, um recado que você daria para alguém que está interessado em investir, em trabalhar com terapia gênica no Brasil. Eu diria que vale a pena. Na verdade, na minha formação já desde o final do ensino médio, que eu fiz ensino médio com formação técnica, já sabia que essa era a área que eu queria trabalhar. E a gente perseguiu, né? Quer dizer, eu e meus orientadores perseguimos esse caminho ao longo do tempo. Então, minha formação foi feita parte aqui, parte fora, né, na Itália, e sem dúvida buscar bons grupos e fazer essa formação acadêmica da melhor maneira possível. Isso te permite viver experiências novas. A ciência é um campo onde a gente experimenta muito, vê coisas novas, vive em outros lugares, interage com pessoas. Então, meu recado seria, se você gosta de ciência, corre atrás, vale a pena, é divertido e a gente diz uau realmente com uma frequência muito, muito grande. Legal, Martim, obrigado pela presença. Obrigado. Legal aqui pra gente. Gente, é isso, terapia gênica foi o tema de hoje. Até a próxima.